surgimos no mundo prontos e desde criança nos ensinam, isto é, as pessoas ao nosso redor nos influenciam a pensar, a ser de alguma forma. Então, dentro dos padrões, isso no mundo inteiro, cada sociedade tem um núcleo cultural que predomina naquela sociedade. Vejamos, nesse processo de existência, nós continuamos a aprender. E o que é esse aprender? Esse aprender é apreender, apurar, memorizar até essas influências, essas informações, que, ainda que sejam de uma forma, digamos assim, pedagógica, feita pelos pais, pela família, né, inicialmente, é uma certa imposição, porque a criança ela vai recebendo como uma esponja, né? Ela vai recebendo, e todas essas informações têm por finalidade prepará-la para o mundo, digamos assim, dentro de uma concepção de cultura que aquele grupo ao redor da criança está inserido. Então continuamos a aprender esse processo de aprendizagem ao longo da vida. E a fonte da informação vai mudando, né? Sai da primeira etapa, né? Essa fase primária familiar, e vai para uma secundária que é a escola. E a terciária seria a vida, né? Então, é sempre um processo de captação de informações. Só que também essa pessoa, né, o sujeito, o indivíduo, né, e é interessante isso, né, o indivíduo, uma pessoa única, né, ela vai interpretando e ela vai também adquirindo uma autonomia. Tudo bem que é uma autonomia relativa, porque a influência é muito forte, né? Esses fatores externos, eles são quase que determinantes. Não são porque totalmente 100% no absoluto, porque nós temos um grau de consciência que nos permite, em determinadas fases, interpretando de forma que nós processamos essas informações e vamos adquirindo aí uma autoanálise, né? E a escola é um lugar do saber. Então a escola ela tem por princípio básico esse ensinamento. Com base em quê? Não é a particularidade da vontade dos pais, mas é o conhecimento científico. Então são os registros realizados ao longo da história, e, portanto, o professor é aquele que adquire conhecimento, se prepara para repassar, compartilhar o conhecimento. Esse é o processo do ciclo da vida, né? Então, nos ensinam aquilo que os outros criaram ou interpretaram da forma deles e registraram. Isso foi sendo processado e faz parte de um sistema de ensino. Então sempre fomos influenciados, ou seja, sempre fomos projetados, programados, né? Forjados por vários fatores. Então, primariamente pela família, secundariamente pela escola e depois, né, pela própria vida, pela própria convivência, né, que eu chamo da rua. Isso quer dizer que nós, em uma etapa da vida, saindo ali da adolescência, porque a adolescência é aquela fase da identidade, né, tentar entender a si mesmo, para a fase adulta e tentar entender o mundo com a sua perspectiva, mas considerando que essa sua perspectiva ela faz parte de uma história de influência externa, né, de que você foi projetado, você foi forjado. Então,
a grande questão, por força do conhecimento adquirido na escola, é o pensar sobre a vida, o pensar sobre si mesmo, o pensar sobre a sociedade faz parte de um processo de aprendizado que todo mundo passa, né? E aí nós entendemos, então, que determinadas pessoas se preocuparam em pensar e analisar e transmitir essas análises que fizeram. Então a filosofia tem esse propósito, né? O propósito não de determinar verdade, mas de lançar questões, né? Então é uma provocação, né? Para que nós possamos também partir do nosso eu para o externo e tentar, por meio de reflexões, pensar sobre algumas questões da vida, né? Ou a própria vida. E aí, os pré-socráticos seriam, digamos, na filosofia ocidental, o mundo dividido em Ocidente, onde as culturas são mais similares, e o Oriente, que também possuem culturas mais similares, mas são dois blocos quase que antagônicos, né, em termos de características culturais. Mas falando do mundo ocidental, e nós sofremos essas influências, conhecemos muito mais a história do Ocidente do que do Oriente, nós podemos imaginar, portanto, que houve um marco inicial. Então, o marco inicial desse processo de pensar sobre a vida e lançar ideias e teses, que são sempre ideias, né? Tudo que eu penso são ideias, surge no mundo grego, né? Então, os países do norte, que tinham uma forma de vida já desenvolvida e, digamos assim, refinada em termos de conhecimento e reflexões sobre a vida, não que os outros grupos também não tivessem, mas cada um da sua forma, né? Mesmo que ainda mais primitivos. Todos os grupos, né, antropologicamente falando, têm os seus conhecimentos, os seus saberes, as suas expertises, né? Então, mas em termos de, digamos assim, uma concepção mais intelectualizada e acadêmica, científica, o mundo grego, então, seria o marco inicial, né? E aí seriam os pré-socráticos. Por quê? Porque eles rompem com a ideia de que os deuses explicam tudo. Então, o ser humano poderia também começar a fazer explicações. E os pré-socráticos, como Heráclito, Demócrito, Anaximenes, eles começam a tentar desvendar como tudo foi criado. Então, essa é a importância dos pré-socráticos. Ou seja, de onde tudo veio, o que é a vida em si, qual foi o elemento fundador de tudo, né? E depois isso vai acontecer lá na frente, né? Depois da Idade Média, com o modernismo também pensando o mundo não mais através da Igreja Católica, né? Mas isso é uma reflexão mais para frente que eu farei. Então é isso. Eu entendo que é importante entender esse processo histórico, essa cronologia da filosofia, porque isso diz respeito a nós, a vida em si e ao mundo. Então, no próximo encontro, eu falarei sobre Sócrates. Ok? É isso.